Há uma grande diferença entre o reino espiritual e o mundo, sendo um eterno e o outro apenas um sonho. Na verdade, temos dentro de nós algo incomparavelmente mais precioso do que qualquer coisa que possamos ver do lado de fora. Não devemos supor que o interior da alma está vazio. Se tivéssemos sempre o cuidado de lembrar que hóspede temos dentro de nós, creio que seria impossível nos entregarmos às vaidades e às coisas do mundo, pois veríamos como são insignificantes em comparação com aquilo que possuímos internamente. Talvez você ria de mim e diga que isso é óbvio, e estará certo. No entanto, levei um tempo para perceber isso e, mesmo assim, não compreendi o que a alma merecia ou quem habitava dentro dela. Até que fechei os olhos para as vaidades deste mundo para poder enxergá-la. Acredito que, se tivesse entendido naquela época, como entendo agora, que este grande rei realmente habita dentro deste pequeno palácio da minha alma, eu não o teria deixado sozinho tantas vezes. Teria permanecido com ele e nunca teria permitido que sua morada se tornasse tão impura. Se enchemos o palácio com pessoas vulgares e todo tipo de inutilidades, como o Senhor e sua corte, os santos e os anjos, poderão ocupá-lo? Conquistar a si mesmo para o próprio bem é usar os sentidos a serviço da vida interior. Se a alma fala, deve lembrar-se de que há alguém dentro dela com quem pode conversar. Se ela escuta, que se recorde de que pode ouvir aquele que está mais próximo dela do que qualquer outro. Que ela perceba que, se quiser, jamais precisará se afastar dessa boa companhia. Se puder, que pratique a recordação da presença divina muitas vezes ao dia. Se não for possível, que o faça ocasionalmente. À medida que se acostumar com isso, sentirá seus benefícios, mais cedo ou mais tarde, assim que o Senhor lhe conceder essa graça. E então, não a trocaria por nenhum tesouro. Nada, irmãs e irmãos, pode ser aprendido sem um pouco de esforço. Considere qualquer cuidado que dedique a isso como bem investido. Sei que, com a ajuda de Deus, se praticarem essa interiorização e oração por um ano, ou talvez apenas 6 meses, terão sucesso em alcançá-la. Pensem em como esse é um tempo curto para adquirir um benefício tão grandioso. Devem praticar a simplicidade e a humildade, pois são essas virtudes que alcançam tudo. A humildade é a principal virtude que deve ser praticada por aqueles que oram. A verdadeira humildade consiste, em grande parte, em estar pronto para o que o Senhor deseja fazer conosco e feliz por Ele fazê-lo. Isso inclui a contemplação, a oração mental e vocal, cuidar dos doentes, servir na casa e realizar até mesmo as tarefas mais humildes. Que importância tem para nós se fazemos uma coisa ou outra? O que importa não é se vestimos um hábito religioso, mas se buscamos praticar as virtudes, entregar completamente nossa vontade a Deus e ordenar nossa vida conforme a vontade de Sua Majestade. A verdadeira humildade consiste em nos contentarmos com o que nos é dado. Devemos desejar que não a nossa, mas a vontade dele seja feita. O que vocês acham que é a vontade de Deus, irmãs e irmãos? Que sejamos inteiramente perfeitos e unidos a Ele. O Senhor nos pede apenas 2 coisas: amor por Sua Majestade e amor pelo próximo. É por essas 2 virtudes que devemos nos esforçar
pois, se as alcançarmos plenamente, estaremos cumprindo sua vontade e assim seremos unidos a Ele. O sinal mais seguro de que estamos cumprindo esses 2 mandamentos é, creio eu, o verdadeiro amor pelo próximo. No entanto, não acredito que possamos atingir um amor perfeito pelo próximo, a menos que tenha suas raízes no amor a Deus. Não pensem, meus amigos e irmãos, que vou lhes pedir para fazer muitas coisas. Há apenas 3. A primeira é o amor mútuo. A segunda, o desapego de todas as coisas criadas. A terceira, a verdadeira humildade, que, embora mencionada por último, é a mais importante das 3 e abrange todas as demais.